Oi, tudo bem? Eu, professor Guilherme De Luca, estou aqui para falarmos de bens. Sim, vamos falar de bens à luz do direito civil. Por isso, neste vídeo tratarei com você sobre classificação e regime jurídico. Prepara o papel, prepara a caneta, prepara a pipoca e vem comigo a partir de agora. Roda a vinheta. Como eu mencionei neste vídeo, falaremos sobre bens. Tratarei contigo sobre os principais pontos previstos no direito civil. Falaremos da classificação e do regime jurídico. Farei de uma forma bem serena para que você possa entender com bastante rigor toda essa temática. E para iniciarmos, vamos entender um pouco mais sobre a natureza do bem. Nós não podemos deixar de considerar neste vídeo que sempre que nós falarmos de bens, o objeto da relação jurídica, tudo aquilo que pode se submeter ao poder do sujeito de direito, ou seja, tudo aquilo que é um instrumento de realização de suas finalidades jurídicas. Essa é a visão que nós teremos sobre o ideal de bens. Não podemos deixar de considerar que os bens, que são objetos dos direitos reais e também das ações humanas, denominadas aí como prestações, podem figurar como objeto de uma relação jurídica. Ô De Luca, mas afinal, o que são bens? Como podemos conceituá-los? É muito simples. Pega o papel e a caneta. Primeiramente, temos que pensar que bens é tudo aquilo que tem um determinado valor econômico. Ou seja, você dá importância, você materializa aquela determinada coisa. E basicamente é tudo aquilo que pode servir de objeto dentro de uma relação jurídica. Portanto, eu conceituo aí na sua tela que são valores materiais corpóreos ou imateriais incorpóreos. Essa seria uma simples definição dos bens, à luz do nosso Código Civil. Para que o bem seja objeto de uma relação jurídica, é preciso que ele apresente algumas características. Vejamos. Ele pode apresentar idoneidade para satisfazer o interesse econômico. Ele pode apresentar gestão econômica autônoma e também subordinação jurídica ao seu titular. Ó, fique atento aí a uma dica que eu vou passar para você. Coisas e bens, eles acabam sendo conceitos aí que não se confundem. Muita gente acaba confundindo na hora de estudar, mas fique atento com isso. Por quê? Porque a coisa, ela representa uma espécie da qual o bem, ele configura-se como um gênero. Quando nós falarmos da honra, da liberdade, da vida, aí, dentre outros, eles representam bens, sem, no entanto, serem considerados coisas. Ó, se liga nesse esquema aí na sua tela. Os bens, eles podem configurar-se como corpóreo ou incorpóreo. Quando nós falamos de bens corpóreos, é aqui que vai se enquadrar a coisa que nós estamos falando. Atenção! Bens são coisas materiais, concretas, úteis aos homens e de expressão econômica, suscetíveis de apropriação, bem como as de existência imaterial e economicamente apreciáveis, tais como direitos autorais e de invenção. Res nullius são as coisas sem dono, que nunca foram apropriadas, como a caça solta, os peixes, e por isso podem ser, pois se acham à disposição de quem as encontrar ou apanhar, embora essa apropriação ela possa ser regulamentada para fins de proteção ambiental. Res delicta são coisas móveis abandonadas, que o seu titular lançou fora com a intenção de não mais tê-la para si. Nesses casos, pode ser apropriada por qualquer outra pessoa. No Código Civil Brasileiro, nós temos 3 capítulos no livro 2 da parte geral para abordar exclusivamente sobre os bens.
Então é uma temática que vale muito a pena a gente observar, porque é uma divisão em 3 partes. Vejamos. O primeiro livro é dos bens considerados em si mesmos, artigos 79 a 91 do Código Civil. Na sequência temos dos bens reciprocamente considerados, artigos 92 a 97 do Código Civil. Depois, os bens públicos, artigo 98 a 103 do Código Civil. O primeiro livro, ele classifica os bens por si mesmo. Nessa classificação, ele não os compara com nenhum outro, ou seja, ele traz os bens na sua independência conceitual. É o caso, por exemplo, que nós temos de bens móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, divisíveis e indivisíveis, dentre tantos outros aí que nós podemos classificar. Já o segundo classifica os bens de forma recíproca, fazendo uma comparação entre dois bens, tais como principais e acessórios. Por fim, nós também temos aí os bens públicos. Sobre os bens públicos, nós deixamos para estudar sempre lá no direito administrativo. Ele vai falar de uma forma bem atenta sobre essa temática. Ó, se liga. Quando nós falamos de bens considerados em si mesmos, nós estamos falando de móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis e singulares e coletivos. Ou seja, não há uma comparação com outro bem. Agora, quando nós falarmos de bens reciprocamente considerados, nós temos bens principais e acessórios. Ou seja, há uma comparação com outro bem. Vamos fazer um trato? Se você deixar o seu like, seu joia neste vídeo, eu prometo que gravarei para você uma continuidade fazendo essa classificação item a item, ponto a ponto. Espero que você tenha gostado e te encontro num próximo vídeo. Tchau!